Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui, para estudarmos, para lecionar mais uma lição para você que tem nos acompanhado, você que tem participado aqui do nosso canal EBD para Todos. Então, nós estamos nesta semana prontos, para estudar mais um assunto maravilhoso. Essa semana nós estudaremos a lição de número 10, que é a lição desta oportunidade a qual sucessivamente nós estamos estudando. Então, já estamos chegando aqui, perto já das conclusões, Já temos mais 3 lições para frente, fora a lição de hoje, nós ainda temos mais 3 lições ainda para frente, para nós estudarmos. Essa é a lição de número 10 e nós falaremos desse assunto maravilhoso, desse assunto importante e bem com bastante conteúdo para nós estarmos entendendo aqui dentro do contexto aqui da lição. Então, antes de nós entrarmos aqui, já fazendo aqui os agradecimentos, de você que tem estado conosco, de você que tem feito parte aqui do nosso canal, você que tem se inscrito, você que ainda não é inscrito, você que só tem passado aí, deixado aí a sua participação rápida e não tem assistido todo o nosso comentário, gostaria de convidar você para estar aqui juntamente conosco, fazendo parte aqui do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, você que não conhece o nosso trabalho, Você que ainda não conhece todo o nosso trabalho, eu convido você para estar aí participando aí das nossas lições, Nós temos várias lições aí, já ao longo de alguns anos, Já estamos aqui fazendo esse trabalho, levando aqui a palavra de Deus dentro aqui da escola, Dessa escola bíblica aqui dominical, aqui no YouTube. Nós estamos fazendo esse trabalho já há algum tempo, trazendo conteúdos para você estar juntamente conosco, aprendendo e nos ajudando aqui a melhorar cada dia mais o nosso assunto dentro da escola dominical. Então, convido você para deixar já a sua participação, Já deixa o seu comentário aí, por favor, deixa aí o seu comentário, aperta o dedo aí no like, já vai deixando aí o seu like, já vai deixando a sua inscrição também. Você que não é inscrito aí, já se inscreve no canal, já participa conosco, já deixa aí a sua colaboração juntamente conosco aí para nos ajudar, amém? Então, hoje nós estudaremos a lição de número 10, como já disse aqui, uma lição abençoada, uma lição maravilhosa com bastante conteúdo. Falaremos de um assunto bem polêmico, bem complicado aqui da vida de Davi. Nós estamos agora falando, Estamos dentro do livro de 1º e 2º Samuel, gente, mas agora nós estamos falando especificamente aqui da vida de Davi. Então, mas nós iremos falar aqui sobre o pecado. Meu Deus do céu, quando se trata de pecado, é complicado, Falou de pecado, aí já começa a tocar na ferida. Então, mas nós iremos falar mesmo assim, porque faz parte, do dia a dia. Hoje parece que nós queremos só ouvir coisas boas. Quando se fala a respeito de pecado, parece que o ser humano, ele é uma pessoa, um ser perfeito que não erra, que não tem erro nenhum, que não erra, que não tem falha nenhuma, mas pelo contrário, somos seres humanos falhos, pecadores, que cometemos erros todos os dias. Mas a diferença para você, ouvinte, para você que nos assiste, que nos acompanha, a diferença daquele que não tem Deus, que não tem temor, ou aquele que não teme a Deus, daquele que teme, é que o que teme a Deus, ele também comete pecado. Ele não é o santarrão, Porque muitos acham que porque é crente, o camarada é santarrão, ele é crente, agora ele não faz nada de errado. Não, pelo contrário, nós cometemos erros todos os dias, mas a diferença, o que nos difere uns dos outros é que nós tememos a Deus, cometemos pecados sim, erramos sim, mas o nosso
compromisso é com Deus. Nós nos arrependemos todos os dias, cometemos pecado, mas procuramos nos arrepender e confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, aquele que pecou e não se arrependeu, não confessou, é porque verdadeiramente ele não tem compromisso com Deus. Mas aquele que pecou e se arrependeu e confessou o seu pecado, esse alcança a misericórdia. Então, nós iremos falar sobre esse assunto hoje. Falaremos sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. É uma palavra, é pesado isso, né? Muito pesado você falar do pecado de um homem segundo o coração de Deus. É para ser um exemplo, né? Esse homem era para ser um exemplo, homem segundo o coração de Deus. Era para ser um exemplo de rei, era para ser um exemplo de pessoa, porque ele foi um homem que Deus escolheu, foi um homem escolhido por Deus. Mas olha só que interessante, a Bíblia vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, Deus não vai escolher, gente. A gente achar que Deus vai escolher as coisas perfeitas, as coisas mais puras. Não. Deus, ele conhece o coração do ser humano. Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas falhas desde do nosso nascimento até a nossa morte. Deus sabe aquilo que nós fizermos, aquilo que nós iremos fazer e no decorrer da nossa história inteira, tudo aquilo que nós iremos fazer, nós iremos pecar ou que nós iremos executar, Deus sabe tudo. Agora, Deus também sabe do nosso arrependimento. Deus conhece o nosso coração e sabe que por mais que pecamos, mas nós iremos nos arrepender. Então, o que faz a diferença entre Saul aqui e o próprio Davi, né? O que fez a diferença entre Saul e o próprio Davi foi que Saul, ele cometeu pecados, ele fez muitas coisas erradas, mas ele foi e tirou a sua vida. Ele não se arrependeu dos seus pecados, ele perdeu o reino, ele foi destituído do seu reino. Ele perdeu a coroa, seus filhos perderam a coroa, mas ele não teve a essência de se arrepender. Mas Davi cometeu pecado. Gente, nós vamos ver não somente esse pecado que Davi cometeu, tá? Tem outros pecados aqui também que Davi, ele omitiu, ele passou a mão sobre a cabeça de seu filho, né? Um do filho matou o outro. Foi um verdadeiro, vamos dizer assim, depois desse pecado aqui de Davi, que ele cometeu com Betseba, foi a desgraça que Davi fez para a sua família, porque a família de Davi, ela começou a entrar no limbo do lixo, vamos dizer assim, né? Se eu posso assim dizer. Ele foi caindo, mas o que diferenciou Davi foi o arrependimento, até a ponto de um dos seus filhos, Absalão, tentar matar Davi, tomar o trono e tentar matar o próprio pai. O próprio, né, Adonias também, um dos seus filhos que tentou tomar o trono, né, do seu filho Salomão. Então foi muita coisa que aconteceu no reinado de Davi aqui por causa desse pecado que ele cometeu. Mas vamos lá, vamos entrar aqui nesse pecado gravíssimo aqui que o próprio Davi cometeu aqui, amém? Então vamos entrar aqui na nossa lição de hoje, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Então, homem segundo o coração de Deus, mas também era um ser humano. Não era porque ele era um homem segundo o coração de Deus que ele era um semideus, ou que ele era a própria divindade, ou que ele era um homem que não cometia nenhum pecado, tá? Um homem que não cometia pecado, que não podia cometer pecado, não. Ele era um homem normal, igual a todos. A diferença é que Davi, ele conseguia, olha só, ele conseguia tocar o coração de Deus. Então, o homem segundo o coração de Deus era aquele homem que conseguia, por mais que ele pecasse, por mais que ele fizesse, ele conseguia atingir aí o coração de Deus e alcançar o perdão para os seus pecados. Vamos ler aqui um salmo rapidamente, nós já entramos na lição aqui, o salmo de número 51, gente, salmo muito bom, salmo que Davi escreveu após o seu pecado, vamos dizer, né? Diz assim, é o salmo de Davi ao regente do coro,
escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Então, esse salmo ele foi escrito, né, após o próprio Natan, o profeta, ter falado com ele por causa do pecado que ele tinha cometido com Betseba, que foi... ele não cometeu somente um adultério, gente. Ele cobiçou, ele planejou, porque o Davi... ele planejou, ele estava ocioso. Nós vamos ver aqui dentro da lição que vai falar no ano que era para o rei sair para a guerra. Então, era aquele ano que o rei tinha por costume sair para guerrear junto com seus homens, tanto que os seus homens estavam guerreando, estava cercando uma fortaleza e lutando contra aqueles homens ali. Junto com seu general Joabe, estavam lá na guerra, enquanto Davi tinha ficado no palácio. E ele estava ali na sua cama, observando o tempo passar, ocioso ali, sem fazer nada. Ele levanta e vai para a sacada do seu palácio. E quando ele vai para a sacada do palácio, ele vê ali uma jovem tomando banho. Agora eu pergunto, será que foi a única vez? Será que Davi tinha visto aquela jovem pela primeira vez? Ou será que Davi já tinha visto outra vez? Porque você vê uma única vez, é complicado da pessoa já, é difícil de você entender essa expressão. Ele viu aquela mulher ali e já mandar trazer alguma coisa ali, já estava acontecendo, ele já estava observando, e tanto ele como ela, né, ele estava observando e ela se mostrando para o rei ali. Então era algo que foi premeditado ali, com certeza, que fez com que Davi manda trazer aquela mulher, porque ela com certeza se exibia também ali para que o rei pudesse ver. E bem na frente do terraço do palácio, né, que ela tomando banho ali, e Davi olhou, viu aquela beleza, viu aquela mulher e mandou trazer. Soube que ela era a mulher de Urias, soube que era uma mulher casada. Mesmo assim, ele trouxe aquela mulher, coabitou com ela e mandou ela embora. Parece que era só fazer algo errado e depois deixar para lá que estava tudo bem. Mas Deus, ele nos traz a consequência dos nossos erros. Foi o que aconteceu. Mas vamos lá. Salmo 51 vai dizer assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Olha só como Davi começa a escrever: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas, ou que era mal aos teus olhos. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as maldades, ó Deus. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade, cria-me e faz-me ouvir outra vez a sua alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Aleluia. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Olha que salmo maravilhoso, né? O salmista Davi aqui, num ato de arrependimento, num ato de um coração contrito e quebrantado, ele se põe, depois do profeta Natan ir até ele e falar para ele do seu pecado, Davi, ele entra aqui, né, que depois nós vamos ver lá da consequência do pecado, que será a próxima lição, que Davi, ele
né, ele entra num processo de jejum ali, né, ele entra no quarto e fica, mas nós não vamos entrar nesse assunto porque é para outra lição. Mas aqui nós vemos aqui que Davi, ele estava arrependido e ele começa a fazer essa oração, essa súplica, né, em forma de cântico a Deus aqui. Mas vamos lá, um coração quebrantado e contrito Deus jamais vai deixar de ouvir. Amém? Então vamos entrar aqui na lição, o pecado do homem segundo o coração de Deus. O nosso texto áureo, ele se encontra em 2 Samuel, no capítulo 11, verso 27. Ele diz assim: porém, essa coisa, olha só que coisa interessante aqui, né, é chamado aqui, porque essa expressão aqui é de algo tão ruim, de algo tão maléfico, né, que a Bíblia ela vai chamar de essa coisa, né, porque não dá para você classificar esse pecado. É um pecado que gerou morte, não gerou somente a morte de Urias, tá? Esse pecado que Davi cometeu, ele gerou o próprio pecado de Davi. Olha só quantas pessoas foram envolvidas no pecado, porque muitas das vezes nós achamos que o nosso pecado ele não tem consequência, não. Ele tem uma consequência, ele não atinge apenas a nós. Ele atinge, um pecado às vezes que nós cometemos, atinge até muitas pessoas. Foi no caso do pecado de Davi aqui. O pecado de Davi, o que Davi cometeu, ele atingiu tanto Davi. Foi um pecado que atingiu Davi, atingiu a Betseba, atingiu Urias, atingiu Joabe, atingiu os seus soldados, atingiu o seu povo, atingiu a sua família. A consequência foi uma maldição que caiu sobre a família de Davi. Então, olha só, né? Olha só a consequência de um ato pecaminoso que a pessoa comete. Então, o que Davi cometeu aqui, ele trouxe grandes aflições, tá bom? Então, vamos aqui entender que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Foi o que nós, segundo Samuel capítulo 11, verso 27, que nós estávamos falando aqui. A verdade prática, né, como de costume, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Então, gente, pecado premeditado é aquele pecado que nós vamos construindo, né? Que nós vamos administrando até a execução do pecado. Você começa a fazer um planejamento. É um pecado que há um planejamento, não é um pecado espontâneo que a pessoa comete como que algo, vamos dizer assim, não que não seja pecado, todos os pecados são pecados, mas o pecado premeditado, ele é um pecado que ele vai abranger outras áreas. Um pecado de algo que você cometeu ali por espontaneidade, que foi, vamos dizer assim, houve aquela obrigação naquele momento que te obrigou você a cometer, talvez até para se livrar de alguma coisa, continua sendo pecado, mas até há uma desculpa dentro disso. Mas o pecado premeditado não. Você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo tem uma consequência, mas você continua premeditando porque você quer executar aquele pecado até o final. Aí gera até a morte, né? Então, pecados premeditados, ele vai gerar até a morte. Foi no caso aqui que fez Davi. Ainda bem que Davi acabou, né? Esse homem segundo o coração de Deus, ele não manchou mais a história, né? Ele não manchou mais a história como ele já tinha manchado. Mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel capítulo 11, verso de 1 a 18, nós vamos ler aqui rapidamente e depois fazer um comentário rápido da lição também. Ele diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que o rei saía para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, foi bem no período da guerra entre os amonitas. Foi esse período a qual, né, que era aquele ano a qual o rei sairia, né, tinha que sair para a guerra. Era um ano que o rei tinha que sair para a guerra. O rei resolveu não sair,
né, que eles tinham por costume sair, acompanhar o exército na batalha. Então o rei, ele acompanhava naquele período, até existir, né? Vendo a história, sabemos que quando o exército eles lutava contra o exército inimigo, eles capturavam justamente o rei, e aquela guerra acabava porque eles capturaram o rei. Mas o rei aqui resolveu não sair para a guerra, ele ficou no palácio. Então foi esse período aqui que o próprio Davi ficou ocioso, que aconteceu o pecado. Olha só, um pecado que houve um princípio, houve um local, houve uma premeditação. Então é algo, tudo parece que estava tudo combinado para acontecer esse pecado, né? Então vamos lá. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliá, ou Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Olha só, então Davi, ele tinha as características, ele sabia quem era a mulher. Ele sabia que essa mulher era a esposa de Urias, um dos seus servos ali, um dos seus soldados, né, de confiança, soldado guerreiro de confiança, que se manteve ali quando Davi trouxe Urias para poder ficar na sua casa, se deitar com a sua mulher para poder encobrir o seu pecado, né? Que ele achou que isso ia acontecer, que Urias viria, ficava na sua casa, deitasse com a mulher dele, aí depois falaria que estaria grávida, né? Que estava grávida dele, e tudo ficaria bem. Mas Urias não, Urias, ele era um guerreiro honesto, era um guerreiro dedicado, era um guerreiro que a vida dele não tinha tanta importância como o seu caráter, aquilo que ele, vamos dizer assim, a sua defesa, né, à pátria. Ele era um patriota, na verdade, né? Ele era um patriota que amava a sua pátria e que amava o seu rei. E ele não vai para casa, ele fica ali, dormindo ali do lado de fora do castelo, mas não vai para sua casa. Mas vamos lendo aqui mais. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, né? Que no caso que ela engravidou, né? Ficou grávida, e mandou avisar o rei. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disso, Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha só que coisa, né? Que coisa maravilhosa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não se desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mãos de Urias, escrevendo
escreveu a carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi o sucesso daquela peleja. Olha só, o sucesso daquela peleja, na verdade, o fracasso daquela peleja, porque o que nós vemos aqui, na verdade, foi o fracasso tanto daquela peleja como o fracasso real, porque Davi, ele comete um pecado e um crime. Então, Davi não só cometeu um pecado, Davi cometeu um pecado e cometeu um crime. Por quê? Porque Davi adulterou com uma mulher casada, com uma mulher que tinha marido. E não somente isso, né? E era digno, aquele que cometesse pecado segundo a lei de Moisés, era digno de ser apedrejado. Então, nada mais do que o rei ser apedrejado. Mas ele não cometeu somente o adultério, ele cometeu também um crime, colocando ali um homem para morrer, e não somente um homem. Então Davi não foi responsável pela morte apenas de Urias, ele foi responsável pela morte de muitos homens do seu exército. Então não somente Urias caiu, não somente Urias morreu ali, mas muitos do exército ali que estava junto com Urias morreram, porque eles foram diante dos muros ali, né, de Amon, da cidade ali de Rabá, e ali os flecheiros atiraram e mataram muitos dos homens ali. E olha só que coisa interessante, Urias, um homem que estava inocente, que era inocente, um homem que tinha, né, o seu patriotismo, ele foi colocado nessa situação, foi morto, ele mesmo levou a sua própria condenação, a sua carta de morte para entregar para Joabe. Então você vê como que foi arquitetado, como que foi planejado essa morte, esse pecado de Davi aqui. Amém? Então nós iremos estudar essa lição, né, falando sobre o pecado de Davi, esse pecado de morte, né, e de adultério, esse pecado de adultério seguido à morte, né, mas nós vamos falar aqui os objetivos gerais, né, da nossa lição, é atingir, né, a entendermos a questão desse ato que Davi cometeu, né? Então vamos lá, mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que nós sabemos que ele era um homem que foi escolhido, né, por Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa facilidade de se arrepender, né, de tocar o coração de Deus pelo seu arrependimento. Então Davi, quando ele errava, ele se rasgava diante de Deus. Era um homem que tinha uma honestidade de coração, ele tinha um quebrantamento que tocava o coração de Deus, por mais que ele cometeu um pecado gravíssimo. Gente, a questão não é a qualidade do pecado, não é a qualidade do pecado que nós cometemos que faz com que nós somos salvos ou que nós sejamos condenados. Não é nada disso. A questão é a qualidade do arrependimento, é quanto nós arrependemos ou como nós nos arrependemos. Então, o que vai fazer com que nós alcançamos a salvação não é por pecar, não é pelo pecado que faz com que nós perdamos a salvação, não. É por negar, é por não aceitar a graça de Cristo. Então, muitas das vezes as pessoas acreditam que, olha, o meu pecado me afastou de Deus. Não foi o teu pecado que te afastou de Deus. O que te afastou de Deus foi verdadeiramente a tua negação à graça de Cristo, é você não aceitar. Então, o que aconteceu com Davi aqui, o que fez com que Davi fosse perdoado, não foi porque Davi era simplesmente era privilegiado ou era uma pessoa que Deus privilegiou para perdoar, não. É porque Davi se arrependeu. Foi a qualidade, a forma que Davi se arrependeu. Então, o que faz com que nós alcançamos a graça é o arrependimento.
Por mais que você esteja em pecado, por mais que o seu pecado seja muito grave, mas ele se tornará branco como a neve, branco como a lã. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Gente, é muito sério isso. É muito sério isso. Nós sabermos que não precisa, logicamente que nós precisamos nos arrepender, sim. Nós precisamos abominar o pecado, mas você não precisa se preocupar na questão de que você não vai ser perdoado, por mais que o seu pecado seja grave. Mas Deus, Ele é capaz, o amor de Deus, Ele é tão maravilhoso, o amor de Cristo é tão maravilhoso por nós, que Ele entregou a sua própria vida por pecadores que somos, por pessoas que não merecia a vida eterna. Amém? Então, também, né, o ambiente em que Davi pecou, porque nós sabemos, nós vimos o ambiente que foi criado ali foi um ambiente de ociosidade, né? Davi, ele estava ocioso, Davi, ele se negou a ir para a guerra naquele momento. Davi, ele precisava estar no palácio, ele precisava estar na frente da guerra. Era o período que o rei ia para a guerra, mas Davi se negou e ficou ocioso no palácio. Muitas das vezes nós cometemos pecado porque nós não atentamos para ouvir o que Deus, ele nos quer, que Deus quer que nós façamos. Então, o que aconteceu aqui foi que Davi, ele não deu ouvido à voz de Deus e ele permaneceu no palácio e foi construindo ali um ambiente para que ele cometesse pecado, porque o pecado, ele gera a consequência, né? Ele vai nascendo, a concupiscência, ela vai gerando e ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Deixou que a concupiscência nascesse, gerasse um filho, gerasse esse filho que fez com que Davi cometeu esse pecado de adulterar com uma mulher casada. E ainda, além de adulterar com uma mulher casada, ainda matar o seu esposo, colocar o seu esposo na frente da guerra. E não somente o seu esposo, fazer com que Joabe também participasse do seu pecado e fazer com que o seu exército também morresse em batalha. Então, foi um pecado gravíssimo, foi um pecado muito grave que Davi cometeu. Amém? O adultério e homicídio de Davi. Então, sabemos, né, que Davi, ele cometeu esse adultério, esse homicídio, ele cometeu muitos pecados. Não foi só apenas o pecado do adultério e do homicídio. Ele cometeu um pecado de tomar, né, de se apropriar de algo que não era dele, cobiçar. Ele cometeu um pecado meu Deus do céu, foi muita coisa, foi muito pecado que Davi cometeu aqui. Amém? Introdução. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas no caminho espiritual. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Mateus capítulo 26, né? Temos que vigiar e orar para que nós não entramos em tentação, porque só entramos em tentação quando nós verdadeiramente não oramos, não vigiamos, porque o vigiar, ele vem primeiro, e orar. Orar, vigiar e orai. Então, vigiar e orai para que não entrais em tentação. O vigia é para isso. Ele precisa primeiramente estar vigilante ou vigiando, né? Porque senão ele acaba perdendo ali aquilo que ele está cuidando. O vigia é para isso, é para olhar, para cuidar, para estar atento naquilo a qual ele tem por responsável ali. Amém? Então, a presente lição, ela nos ensina isso, né? A mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual ou inevitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos da nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atendendo seriamente para este conselho de Paulo, fugir da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e Gálatas 5, verso 16. Fugir do que
Paulo do que Davi não fugiu. Pelo contrário, Davi ele foi para cima, né? Já ao contrário de José, ele fugiu da aparência do mal. Quando a mulher de Potifar tentou contra a integridade, contra a masculinidade de José, o que fez? Ele fugiu, ele não quis provar aquele veneno, se ele era mortífero ou não. José, ele fugiu, e mesmo ele fugindo, ainda ele foi acusado, mas porém injustamente. Agora Davi não, Davi ele já cometeu o pecado sucessivamente ali. Amém? Então, nós vamos, primeiro tópico, né? Nós temos aqui 3 tópicos nessa lição. O primeiro tópico ele fala sobre segundo o coração, né, desse homem segundo o coração de Deus. O primeiro subtópico aqui fala o homem segundo o coração de Deus, que é no caso, né, Davi, esse homem que é considerado um homem de Deus, que também cometeu ser humano igual a todos, que cometeu pecado igual a todos, mas que por ele ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha a facilidade de arrependimento, de alcançar o perdão de Deus, tá? Segundo subtópico aqui, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Gente, não é porque somos muitas das vezes escolhidos ou somos vasos de Deus, somos separados para o ministério que nós estamos imunes. Nós não estamos imunes ao pecado. A Bíblia diz, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos aqui, vamos dizer, à mercê desse pecado. O pecado está sempre aqui. Se nós não estivermos, não nos prepararmos, não estivermos na presença de Deus, se nós não vigiarmos, nós iremos cair sim. Mas quando nós estamos vigilante, cuidando, na presença de Deus, e o Espírito Santo está em nós sairemos da luta sem cair, né, na peleja. Mas vamos lá. O segundo tópico aqui, né, ele vai falar sobre o ambiente em que Davi pecou, né? O primeiro subtópico aqui do segundo, ele fala criando um ambiente propício ao pecado. Foi o que Davi fez. Ele ficou no palácio, ali no palácio ocioso, sem fazer nada. E olha só que interessante, né? O palácio, ele estava ali na sacada. Da sacada, ele caiu no laço. Então ele foi para a sacada e ele caiu no laço que o diabo armou para ele. Então, da sacada ao laço. Então, olha só que coisa interessante, da sacada ao laço, dali da onde ele estava, daquele lugar observando aquela mulher, ele caiu no laço preparado para ele ali, amém? Mas ele não foi inocente, tá? E nem tanto ele cometeu pecado como ela, então ele não foi inocente no pecado, ele não caiu apenas no laço, ele fez o laço e ele também caiu no laço ali. Segundo, os meios que contribuíram para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda-se esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Então, vamos dizer assim, automaticamente ele se esqueceu, né? Ele fechou o seu coração para Deus, ele esqueceu que ele era um homem segundo o coração de Deus naquele momento e se abriu para o pecado. Ele deixou que o inimigo trabalhasse, plantasse. Era o que Gálatas, né, fala sobre os dardos inflamados do inimigo. Ele deixou que o diabo lançasse os dardos inflamados ali nele, né? Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado, mesmo a informação de que Betseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Então, ele não quis saber se Urias era um homem temente, um homem que amava o reino, que era fiel a ele, um homem de confiança. Ele não quis saber, ele traiu a confiança daquele homem. Vamos lá. Terceiro tópico aqui, ele vai falar sobre o adultério e o homicídio. Já vamos encerrar, tá? O primeiro tópico aqui, ele vai falar sobre o pecado gera pecado, né? Que Salmos 42, verso 7, que fala que um abismo, ele chama outro abismo. Por que um abismo chama outro abismo? Porque muitas das vezes, se nós observarmos, olharmos e vermos o pecado diante de nós, e mesmo assim
nós deixarmos aquele pecado e começar a dar vazão para aquele pecado, um abismo vai chamando outro abismo, e aí a pessoa acaba sendo levada, acaba caindo no pecado. Então, essa é a questão. Um abismo chama outro abismo. O segundo tópico aqui, o homicídio de Davi, né, o pecado que Davi cometeu, né, esse pecado contra a vida não somente de Urias, porque não foi só Urias que morreu, gente. Não foi só Urias, foi Urias e os soldados. Muitos soldados ali de Davi morreram. Terceiro aqui, Davi e seu comandante, né, que Joabe, ele participou, né, participou aqui do pecado também, apoiando Davi, né, e escondendo aqui o crime que Davi cometeu. Quarto aqui, a tentativa de Davi para evitar os suspeitas do seu pecado. Então Davi, ele tenta esconder o seu pecado, mas Deus, tudo os olhos de Deus vê, tudo está diante dos olhos de Deus, e Deus agora revela diante de Natã, né, o profeta Natã vai lá para chamar a atenção do rei, chamar a atenção para aquilo que o rei tinha cometido, aquele pecado gravíssimo, não somente contra aquele homem, mas contra o seu exército e contra o seu reinado. Amém? A conclusão,